convidado dele, agora eu estou sendo um anfitrião. Da última vez ele foi um anfitrião. Nosso amigo, né, o pastor Ariston Júnior, Aleluia. pregador, missionário, profeta, escritor, conferencista. Deus. Aleluia! Amém. O homem não faz tudo. O homem faz de tudo que for necessário. É uma bênção de Deus. Pastor João, obrigado, viu? Deus abençoe a tua vida. Para mim é uma honra, pastor, estar aqui com você. Nós já tivemos um podcast nosso, um live, ministrando junto, ele ministrando a palavra, temos aprendido, temos crescido. Estamos com uma grande expectativa que nós vamos falar aí de algo tremendo que vai ter em outubro. Vai ser algo poderoso. Mas é uma honra estar aqui com você. Amém. Pastor, o podcast, né, ele tem um foco, né, que é os momentos decisivos. E eu acredito que na nossa jornada, tanto quanto cristão, quanto ser humano, há momentos na nossa vida que são aqueles momentos de decisão que nos leva para um patamar, nos leva para uma nova dimensão, para um novo tempo. Queria perguntar para o Senhor, né, para a gente já logo direto focar naquilo que é o podcast. Na tua vida, pastor, quantos momentos decisivos você teve? Então, um momento decisivo, só para os irmãos entenderem, meu bisavô se converteu, veio minha avó fez 100 anos agora, e então eu sou a quarta geração, minha mãe na casa do Senhor, mas quando eu era jovem, eu me desviei, fui para as drogas, bebida, então um grande momento decisivo foi quando eu tive um encontro com Jesus e Jesus me libertou das drogas. Eu creio que se Jesus não tivesse me libertado quando eu tinha uns 21 anos, eu não estaria nem vivo hoje. Eu tinha um espírito de depressão, pensava muito em me matar. Tanto que eu tenho uma tatuagem de uma morte aqui no meu braço. Não sei se você já viu. Eu tenho uma tatuagem da morte porque eu pensava em me matar. Então, o primeiro momento decisivo foi esse encontro com Jesus. E aí, depois, quando eu conheci Jesus, eu fiquei com aquele fogo de falar de Jesus para todo mundo. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, para os meus amigos. Eu lembro até hoje, meus amigos se afastaram de mim, porque eu só falava de Jesus, porque eu estava empolgado. Vai ter o ministério. E outro grande momento decisivo, que já aconteceu até com o pastor Tiago, foi uma transferência de unção. Pera aí, a gente vai chegar lá. Calma. Mas aí, um grande momento, o primeiro momento decisivo, sem dúvida, foi Jesus entrar na minha vida e libertar das drogas. Eu fumava maconha, tirei cola, tomava remédio. Às vezes uma vez eu peguei um remédio da minha mãe que ela tomava na época depressiva, eu macei tudo, coloquei uma seringa para aplicar na veia. Mas chegou a aplicar, não, né? Eu não soube aplicar, aí não entrou o líquido. O pessoal até fala que foi livramento, se tivesse aplicado, tinha morrido. Mas não soube aplicar e usava tudo, misturava maconha, com cocaína, com álcool. Álcool eu bebia todo dia. No bairro que eu morava, as pessoas fechavam o bar, me expulsando. Eu lembro do dono do bar até hoje. Eu quero fechar o bar, vai embora, vai embora. Ia embora que eu ficava lá, alcoólatra e drogado. Então Jesus entrou na minha vida, me libertou. Esse foi o primeiro grande momento de mudança da água para o vinho. Nossa, pastor, penso. Meu Deus, então Jesus entrou na tua vida realmente com poder, né? Para que ele não passou por clínica de recuperação, foi assim, da água para o vinho. Então você tem a experiência de dizer que Jesus, ele realmente liberta. Quando eu me converti, a igreja, o salão era da minha mãe. E tinha uma escada para subir para minha casa, que era em cima do salão. Então, já subindo aquela escada, eu senti uma alegria tão grande de Jesus no meu coração, e eu pensei, era isso que eu estava procurando. Vai procurando no lugar errado, que eram as drogas. Mas, 2 semanas, eu fiquei sonhando com droga. Eu sonhava fumando, sonhava comprando. E aí, quando eu acordava, eu ficava com medo de cair. Falava, meu Deus, estou sonhando com droga, será que eu vou cair? Será que eu não vou usar? Mas durante o dia eu não sentia desejo de usar droga, mas à noite eu sonhava. E quando eu acordava, aquilo lá me deixava meio perturbado, com medo, né? Aí, será que eu vou cair porque eu estou sonhando com droga? Mas não sentia aquele desejo de usar droga. Aí eu acho que o ponto decisivo também foi esse. Eu fui conversar com meu amigo, lá onde nós morávamos, que é a 4ª divisão de Ribeirão Pires. O pastor Tiago Maurício já ministrou lá umas 2, 3 vezes, que é cheio de mato lá. E aí meu amigo morava numa quebrada onde tinha um mato. Eu falei, vamos conversar ali. Chamei ele na casa. Aí quando nós sentamos em 2 blocos, nós sentamos um bloco, eu sentei no outro, ali mostrou um pacote de droga. Ele falou, lembra disso?
E aí eu falei assim para ele, ó, mas 2 semanas que eu tô na igreja, valeu pelos 5 anos que eu fiquei fora. Eu falei isso para ele, veio um fogo aqui do pescoço para cima, queimando o meu rosto, pinicando, queimando. Foi na hora que eu falei, até como era novo convertido, eu falei, meu Deus, que é isso? Será que é o poder de Deus? Não sabia se era o poder de Deus. Mas aí, a partir daquele dia, nunca mais sonhei. E eu, depois daquele dia, eu vi droga, coisa e tal, não sinto desejo. É como se eu nunca tivesse estudado. E tem gente que até hoje luta, diz que luta, não pode ver, sente tentado. Não sinto tentado, é como se eu nunca tivesse estudado droga. É algo sobrenatural. Nossa, então você teve uma experiência com o poder libertador, né? Esse, irmãos, né? A palavra diz, né? Jesus fala em Atos 2, né, pastor, que não era para ele se ausentar de Jerusalém, perseverar ali aqueles 10 dias, né? Eles não sabiam muito bem quantos dias ia demorar, mas a palavra diz lá em Atos 2 que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio sobre eles, né? Uma nova dimensão do Espírito. Porque ali ele já tinha algo, né? Eles já eram salvos, já tinha um novo nascimento, tinha, o Jesus já tinha soprado em João 20, 21 sobre eles o Espírito. E o interessante, pastor, que no original a palavra poder é dínamos. E o dínamos vem de dinamite. E a dinamite faz o quê? Explosão. Explode. O que a gente trazer para a nossa vida, quando o poder de Deus vem sobre nós, se a gente tem alguma coisa na nossa vida que precisa ser quebrado, explodido, na realidade foi implodido, né? Pum! Não tem como, irmão, esse testemunho é extraordinário, porque tem pessoas que não acreditam, né? Pessoas que preferem confiar muito mais na psicologia, na medicina, do que num testemunho desse Eu poderoso. já preguei no caso de recuperação e sei muito com a irmã que era líder. Eu até perguntei, não sei como a irmã aguenta. Porque tinha interno lá na casa de recuperação, que às vezes era 9 internos. Saía bem, ficava 6 meses, ou era 9 meses na casa de recuperação, sem usar nem nada. Ficava forte, ficava bonito, gordo. Saía pra rua, aí tinha recaída. Aí voltava ele de novo. Então tinha pessoas que eram 8, 6, 7. E aí eu falava, irmã, eu brincando com ela, eu não ia ter essa paciência de cuidar. E ela tinha esse amor para cuidar daquelas pessoas. Mas eu via que era limitado. Porque mesmo sendo uma casa evangélica, mas ela tem que seguir o padrão que hoje exige, psicologia, é isso, aquele entendimento. Mas se não for o poder de Deus, a pessoa não aguenta, é a carne, é carne e demônio, luta para a pessoa voltar. Eu acredito que Jesus disse em João, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Eu acho que muitas vezes falta essa, pastor, essa exposição ao Filho de Deus. A pessoa se expor a Jesus mesmo. Quando a gente fala expor, é realmente expor. Como se o senhor não queria mais, você decidiu, você falou, não, 10 dias que eu estou na igreja vale mais do que os 5 anos que eu estou no mundo aqui, todo quebrado, acordando mal, com o corpo mal, Uau. né? Sem perspectiva de futuro, ninguém dá valor. É, porque você falando isso, eu já estava 1 ano naquela luta querendo largar, mas não conseguia. Eu ficava 2 semanas sem sair de casa. E aí até o pessoal, quando eu saía, depois de 2 semanas, meus amigos falavam, você estava hibernando, falando igual o urso que hiberna, né? Você estava não sei o quê, hibernando, saindo. Porque eu queria largar, mas não conseguia. Porque no dia que eu saía na rua, a primeira coisa que eu ia era na boca, era encontrar os amigos, era beber. Então, era então aquela luta até ter esse encontro poderoso com Jesus que mudou tudo. Eu acredito, pastor, que, né, não sei, posso estar equivocado, que a questão do Senhor, o Senhor queria. Você se entristecia, né, quando vê aquela situação de você querer uma mudança e você não ter força. Se fosse. Eu acho que é isso que Jesus espera da gente. Ainda que a gente não tenha força, porque o pecado, ele é no mundo, ele se derrubou Adão e dominou Adão, que era perfeito, e nós somos a semelhança de Adão, ele não. E muita pessoa acha, né, ah, se eu fosse Adão, não tinha pecado. Não tinha, porque ele é perfeito. E hoje? Hoje não está vacilando? Então, Hoje não está sendo Adão vacilando? é o Adão, né, o Adão do pecado. Enfim, eu acho que, pastor, é isso que Jesus quer. Desejo, né? Um desejo real e sincero. Porque tudo bem, você não tem força, mas a palavra diz em Isaías, né, 45, não temas, eu pego pela tua mão e te ajudo, eu te esforço, eu sou contigo. Isaías ele fala isso direto, Jesus fala, estarei convosco até a consumação do século. Sem mim, nada
podeis fazer. Está lá em João 15. Sem mim, ou seja, eu acho que muita gente a gente quer fazer, né, do nosso jeito, pastor. Esse é o problema. Esse é o problema. Da nossa força. Da nossa força. A gente também não tem paciência também de esperar o Senhor fazer. Fala, gente, falando de nós, né? Passar um papo aqui aberto. Uma palavra que me ajudou muito, eu acho que não sei se é no Bom Dia Espírito Santo do Ben Henrique, foi o primeiro livro evangélico que eu li na vida, e o primeiro livro que eu li na vida, porque eu tinha, antes de me converter, como eu usava maconha, e a maioria dos maconheiros gosta do Raul Seixas, pelo menos era no passado, não sei se mudou, pelo menos a minha turma gostava do Raul Seixas, e aí eu tinha tentado ler o Baú do Raul, ainda li alguns trechos do Baú do Raul, mas nunca li inteiro. Foi um livro que a esposa dele escreveu depois que ele morreu. E aí, o primeiro livro, Bom Dia Espírito Santo, aí uma frase do livro me pegou. O Benihim fala que vê um homem lá chamado Senhor Pentecoste, que era muito usado em dons, e ele jovem, não sei se você lembra dessa frase, ele correu atrás do Senhor Pentecoste, eu quero ser usado por Deus, que eu faço. E ele falou assim, ó, não faça nada. Não faça nada, não entendeu, e ele saiu andando ainda. Ele correu. Não entendi como não faça nada. Ele falou assim, não é a sua capacidade, é a capacidade dele em você. Uau. E ele sabe quem é o seu Pentecostes? Não sei. Jim Swagger. Jim Swagger? Jim Swagger. Olha, que bênção. Swagger. Então é ele em nós. Eu dou muito aquele homem, né? Swagger. Meu Deus. Porque não sabe, né? As pessoas só lembram do Jimmy Swagger a parte que ele teve um problema, né? Mas a parte que Deus usou ele para milhões de vidas, ninguém lembra, né? E depois Deus restaurou ele. As cruzadas, 300, 500, 5 mil pessoas separadas no Espírito Santo. Foi um rompedor, né? Que foi um dos primeiros na TV lá no Estados Unidos e no mundo, né? Se espalhou no mundo todo. Sim. E teólogo, né? Teólogo. Pregador bíblico. Que tá faltando hoje, né, pastor? Bíblia. Que Aí tá a palavra e o poder, né? Tava falando com o pastor, né? Com o nosso amigo pastor André hoje de manhã. Eu falei, pastor, está difícil a gente sentar de verdade para ouvir uma palavra de Deus ungida. De verdade, uma palavra bíblica ali, ó, sem muito esforço. Depois você vê aqui muita palavra de motivação, afirmação, coisa subjetiva, que você vê assim, é muito enfeite, mas quando você vai na Bíblia, não tem muito a ver. Não tem... Mas eu acho que aquilo lá, a boca fala que está cheio. Se os pregadores, nós pregadores, aquele que vai transmitir a palavra, diariamente se enche da palavra, quando ele vai ministrar, isso está a palavra, está dele. Mas se ele não está se enchendo, porque hoje em dia está mais fácil preparar sermão do que no meu tempo. Sou mais velho do que eu tinha no Maurício, um pouquinho de ano. Pouquinho só. Aí, no meu tempo não tinha internet. Hoje em dia você que dá um esboço, eu quero pregar sobre a palavra das 10 virgens. Você vai lá, tem vários esboços. E, as coisas mastigadas mais fácil. Então, hoje em dia, não falando todo, mas alguns pregadores têm as coisas mais fáceis. Vou num vídeo do YouTube, pegar algumas ideias. Mas antes era joelho e a Bíblia e pronto. Você, Bíblia e oração. Muita gente não sabe, né? Desafio você que está vendo, assistindo esse podcast, está sendo abençoado. Sabe como é que eu preparava meus sermões antes de aprender vida no Espírito tal e tudo? Ia nas referências da Bíblia, pegava o tema e nas referências da Bíblia eu estudava os textos e os textos que mais casava, né, concordava com aquilo que já estava no meu coração, eram os textos que eu usava como exposição de um tema. Era assim, né? Não tinha internet, não, pastor Diego. E aí só de você ler vários textos, isso daí estava enchendo você da palavra. Enchendo. Chega a gente chamado de cabeça de Bíblia, que eu começava a citar texto, contexto. Né? Uma vez eu fui pregar na igreja de um pastor, né? Aí eu comecei a ministrar, pastor, num domingo. E tal, pegando esse texto, outro texto, tal. Aí chegou no final, o pastor falou assim pra mim: ô pastor, você pregar, e não cita tanta Bíblia assim, não. O povo aqui não conhece muito de Bíblia. Aí vai pregar o quê? Para pregar a Bíblia. Você me lembrou que uma vez uma irmã estava com problema, você me lembrou agora. A irmã estava com problema, aí eu falei, mas a Bíblia, eu ia falar um texto da Bíblia, nem lembro qual é o texto, ela falou, não, você pode falar qualquer coisa, mas não fala da Bíblia. Não quero que você cite a Bíblia. É impossível, então não vou falar nada. O que eu posso falar é a que dá a palavra. Se você não quer a palavra, então não fala mais nada.
Infelizmente, hoje a gente vive esse tempo, né? Mas eu creio que a exposição da palavra e estar com homens e mulheres ungidos é um ponto de, como que você falou, momentos decisivos. Eu estava até falando com o pastor, eu falei assim, às vezes na nossa vida, ainda mais a gente que. Eu sei, né, que muita da audiência que nós temos é a audiência das pessoas que buscam poder, buscam unção, buscam isso, buscam aquilo. Mas eu tenho sentido falta, pastor. Tem brincadeira. Não sei se o senhor sente falta também, né? De pegar um pregador que ele prega um texto, um contexto que você nunca viu na Bíblia. Assim, nossa, nunca pensei nisso. Gera aquela sede, pô, vou comprar uma Bíblia nova. Vou comprar uma Bíblia de estudo nova. Vou voltar para o quarto de oração dessa vez, não só para buscar poder, quero conhecimento, eu quero aprender mais da palavra. Não tá faltando isso. Não sei se isso é só comigo. Lembra aquele tempo que você sentava assim para ouvir o pastor? Pô, isso não conheço, não. Irmãos, eu era assim. Se eu visse um pregador pregar um texto que eu não conhecia, um contexto, trazesse uma revelação. Não, e às vezes é um texto eu ia lá. até que você conhece. Mas ele traz esse fala, eu não tinha visto esse um texto. Ele tem pregador que vai naquele texto e já conhece aquele texto. Uhum. Mas como ele fala e o que ele tira daquele texto, fala, fica impressionado. Mas como ele tirou isso? Tem um texto, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Lembrei agora. Esse é um texto de Isaías e eu duvido que muitas pessoas não conhecem esse texto. E é um texto de avivamento. Isaías. Eu vi um pregador pregar esse texto em 2007, pastor. E eu, depois que eu vi ele pregar esse texto, ó, comecei a buscar Bíblia e estudar teologia. Nossa, uma fome violenta, pastor. De Deus, pela palavra do Senhor. Isaías 17, se não me engano, acho que é 17:10. Você já viu esse texto aqui, pastor? Ele pegou esse texto em avivamento. Avivamento. Isaías 17:10. Isso que nós temos que buscar, né? Sim. Eu creio que essas orações, Sim. as intercessões, Amor, 27 ou 27:10. Mas foi um texto, pastor, Deus vai que... despertar a igreja. Esse texto. Nossa, pastor. A cidade fortificada está abandonada. Isaías 27:10. Desabitada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam. E desfolham seus ramos. Quando seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com ele. Pois esse é um povo sem entendimento. Por isso, aquele que o fez não tem compaixão dele. Aquele que o formou não lhe mostrará misericórdia. Naquele dia, diz o Senhor, debulhará as suas espigas, desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados, um a um, e naquele dia soará uma grande trombeta. E o que estavam parecendo na Síria, eis que estavam exilados no Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Sabe o tema que ele pastor pregou? Os rabiscos da terra. Meu Deus, pastor do céu. Ele vai levar lá esse texto lá no Vale de Refaíns, que tem os gigantes dos vales de Refaíns, né, que são os gigantes da linhagem daquele gigante lá que Davi matou, o Golias. Eles ficavam no Vale dos Refaíns. Eles moravam naquele vale. E ele fala sobre os rabiscos das terras que são naqueles vales que os missionários têm que ir lá buscar. São os rabiscos, a semente de Jessé, né? A raiz do tronco de Jessé. Você é louco. Então essa aplicação foi, meu Deus, eu preciso aprender Bíblia. Foi tremendo. Ali foi um momento decisivo, né? Pra mim, né? Foi uma ativação. Tipo, conhecer Bíblia. Conhecer a palavra. Não tem, irmão, assim, nós somos enganados, né, pastor? E levados por vãs filosofias porque nós desconhecemos a palavra do Senhor e o seu poder. Tem que conhecer o poder, tem que conhecer o poder. Mas também tem que conhecer a palavra. Porque palavra e poder. Palavra e poder. Palavra e poder. Você já ouviu falar do seu Shed? Já. Batista, né? Teólogo. Tem a Bíblia dele. Exegeta, né? Aí, quando eu estava no Instituto Bíblico, lá em Pernambuco, Instituto IBN,
Instituto Bíblico do Norte. Eu lembro até hoje, um jovem ficou impactado, que ele deu uma entrevista, e na entrevista perguntou para ele, já de idade, não sei se ele faleceu já, mas na época ele já era de idoso, então, não sei quantos anos atrás. Ele perguntou, se você fosse começar de novo, o que você faria? Aí os jovens ficaram impactados. Ele falou assim, ó, eu ia ler mais a Bíblia e orar mais. Aí o jovem falou, não, ele é teólogo, coisa e tal, ele disse que ia ler mais a Bíblia e orar mais. Cara impactado. Ele, e outro, parece que eu vi um dia desse, outro também falou, o que você ia fazer? Eu ia orar mais, ia ler mais a Bíblia. Billy Graham. Perguntaram para ele, se eu pudesse voltar e fazer algo diferente, o que você faria? Orava mais, lia mais a Bíblia, discipulava mais. Esses homens, imagine nós, vamos voltar à palavra e à oração. Vamos E voltar. os apóstolos falaram assim, nós não podemos deixar instituir os diáconos, porque nós não podemos deixar a palavra e a oração. E hoje os pastores, né? E é cheio de atividade, correndo para lá e para cá, e acaba, não por maldade, mas as atividades, a correria, as pressões. Sabe a palavra que eu tive acerca do retiro? Que ainda que eu esteja na liderança, na direção? O senhor falou, sabe o que o senhor falou para mim? Muito engraçado. Mergulha. Só isso. Mergulha como? Na presença. Os 3 dias. Ah, não, mergulha. Se preocupa com nada. Agora, Mergulha. mergulhar agora. Mergulha. E a gente fica preocupado, né? Como vai fazer? Tem compromisso, né? Tem isso pessoa, aqui tem e tal. pessoa, organizar. E a gente às vezes sai daquilo que Deus quer porque a gente quer fazer da nossa. Aí fica ansioso. Não pega a visão, né, pastor? É. Pega a visão. E aí, Pastor, vai contar pra mim que faz, né? sobre a transferência de unção. Tão bom, meu pastor. Conta para nós agora, pastor, acerca da transferência de unção. Esse momento aí que teve um mover de Deus, né? Mudou sua perspectiva acerca do seu chamado, daquilo que Deus tinha contigo na sua vida, pastor. Eu tinha viajado por uma região, tinha voltado de viagem, né? Tinha começado a obra. E você sente, né, a obra cheia de desafio, né? Ali em Ribeirão Pires, a igreja que você até viu também. E aí teve o congresso do pastor Randy Crack. O pessoal de Toronto falava, o pessoal de Toronto tá aí, coisa e tal, mas eu não tinha nem entendimento do que estava acontecendo em Toronto, que estava tendo um avivamento em Toronto na época. Mas o pessoal falou que era bom, não sei nem como chegou para mim, que ia estar lá na igreja do avivamento contínuo do pastor Daniel Marins, até, que era na época ali, na estação, perto da Estação da Sé, da Liberdade. Aí fui. Nesse congresso era a escola, Randy Crack fazia escola de cura pela manhã e à noite culto. E pela manhã ele ensinava sobre cura e tinha 50 americanos com ele. Tinha 50 americanos. Então, no meio dessas escolas, no final dos cultos, ele ministrava e os 50 americanos ministravam também. Então, todo mundo não tinha a igreja de manhã, principalmente de manhã, não estava lotado, então todo mundo era ministrado várias vezes por vários americanos. E naquela época estava ministrando também o louvor, era a casa de Davi. Na primeira formação da casa de Davi ainda. Unção tremenda de adoração. Vou postar aqui, pastor, no meu Facebook, fazer junto aqui uma live aqui para dar Isso. marcar o senhor aqui. Aí eu fui recebendo a unção, a unção muito forte. Mais ou menos em abril eu recebi essa unção. E da equipe. O que você sentiu, pastor, quando você recebeu essa unção? É como se fosse energia. É como se fosse eletricidade, mas não foi uma onda forte de eletricidade, porque existe níveis de eletricidade, né? Mas é como se você sentiu o corpo energizado, né? Uma energia, às vezes sentia paz, mas eu sei que existe força de eletricidade que a gente treme inteiro. Eu não cheguei a essa força inteira que eu senti no meu corpo, né? Mas eu sentia como uma energia, eletricidade, sentia pouco também sentia. Mas pouco eu sempre sentia desde o começo da minha fé, principalmente no peito, assim, quando eu começava a orar muito, o fogo
no meu peito. E aí, aí foi em abril, e aí em agosto estava com um grande desafio lá na igreja. E aí o que aconteceu? Começou a acontecer os sinais. Pessoas começaram a receber também eletricidade, óleo da alegria. Teve um culto que foi tão cheio da glória que 20 irmãos teve que estar encarregado da igreja. Gente carregada, eu lembro de irmãs sendo carregadas assim no ombro, e o marido levando no ombro, que não conseguia andar. 20 irmãos carregados, unção, pó de ouro. Pó de ouro foi tanto que eu lembro até hoje que o filho do pastor, um dos pastores, né, que o normal do pó de ouro, quando você está com a luz, você vê mais, né? Quando tem uma luz, quando está no sol. Mas nesse dia foi tão forte o pó de ouro que um irmão lá na rua, escura a rua, e ele falou: pastor, como ficou minha mão? Tava forrado, tava cheio. Uau. Tava cheio porque Glória a Deus. senão não dava para ver, né? Porque tava escuro, mas estava tanto pó de ouro que deu para ver no rosto, pó de ouro, azeite na mão. Aí começou os sinais do pó de ouro. Aí o que aconteceu? O som era muito forte, o pessoal caía, tremia, chorava, mas só que era liberto. Aí foi nessa fase que a igreja houve um crescimento sobrenatural. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Você recebeu a transferência de unção em fevereiro, mais ou menos assim? Em abril. Em abril. E aí em agosto, Demorou quantos meses? Abril, maio, junho, julho, agosto, uns 4 meses. 4 meses. Com 4 meses sem nada acontecer. Não, diferente não. Pegando, pondo nas A mãos. única coisa que foi bom, que eu fiz o congresso do Randy e o congresso do Rick Jones. Eu senti na Rick hora. Johnny, né? Rick Johnny, né? Tomar minha aguinha. Aí Rick Johnny é um profeta. Profeta, não. Então esse congresso abriu a minha mente para o profético. Foi lá que eu falei do aconselhamento profético. Rick Johnny? Lá, que não falei nada. Nós vamos orar e Deus vai falar. Qual é a sua experiência? E aí, você acha que dá pra gente fazer isso lá no retiro? Acho que dá. Não, se tiver só um profeta, pode fazer separar. Aí. Não, conta, como é que é esse negócio aí? Não, mas eu vou falar aqui. O que eu senti na hora, respondendo a primeira pergunta, é que houve um renovo em mim. Eu estava vindo cansado da obra, então em mim já houve um renovo. Mas a manifestação, através de mim e outras pessoas, aí foi 4 meses depois. Mas em mim já houve um renovo, de um ânimo, de uma força. Então, não, porque eu falei para o pastor Diego Maurício, eu fui no congresso do Rick Johnny, aí ele começou a falar do profeta. 2 coisas eu aprendi lá no profeta. Porque lá onde eu morava tinha muito profetado. Você que aqui não existe aqui em Diadema. Não, que isso. Aí eu ficava com o pé atrás, porque você via muita coisa que não tinha nada a ver com Deus. E aí o pessoal falando o nome de Deus, coisa que você fala absurdo isso. Eu ficava... Aí quando eu fui no congresso do Rick Johnny, uma coisa que Deus me falou, ele ensinando sobre profecia, sobre revelação, sobre sonho. Aí Deus falou comigo, quando eu estava lá sentado, o problema não é o dom. O problema é que falta ensino sobre o dom. Quando não é ensino, é engano. Eu pensei, quando eu voltar para a igreja, eu vou ensinar. Aí uma chave também foi que eu voltei disposto a ensinar. Aí tem uma hora do congresso, que é a hora do intervalo, que era o aconselhamento profético. Você acha que dá para ter isso lá no retiro? Vai ter uns profetas lá, hein? Então, os profetas dá para fazer. Aí, ó, você que quer ir pro retiro, você que está pensando em ir, é diferente, né, pastor? Você acha que ali foi uma chave virada ali? Foi, porque quando eu cheguei lá, entrei na sala, tinha 3 jovens, que era de treinamento, né? Uma americana e 2 brasileiras. Aí, pensei, como todo aconselhamento, você vai falar, meu problema é ele, meu problema é aquele, e eles vão aconselhar em cima do que você falar. Aí, na hora que eu fui abrir a boca para... Eu falei, não fala nada. Vamos orar e vamos pedir que Deus dê uma palavra. E aí eles oraram, as 3, e aí cada um, ó, Deus me deu isso, me deu isso. E é interessante, uma da palavra que deu, ela falou assim, ó, eu vejo como um rio. E um rio está vindo e como se tivesse madeiras impedindo uma barragem impedindo fluir, mas de repente essa madeira flui. Foi profético, que realmente a barragem fluiu. 4 meses depois rompeu a barragem. Ela deu tempo até que ia. Não, ela não falou a data, mas falou, ó, vejo que vai romper. O rio vai fluir. O Rio do Leão. O Rio do Leão. O Rio do Leão. Então, aí essa foi uma mudança decisiva.
Eu criei, aí, desde daquela época do Henry, sempre que é possível, que tem um congresso, tem um retiro, tem alguma coisa, eu posso ir, meu irmão, se eu não tiver valor, porque tudo tem um custo, igual esse que o pastor Diego Maurício está fazendo, vai vir uma pastora do Rio de Janeiro, um pastor de Brasília, outros pastores, a própria chácara tem que pagar, tudo tem um custo. Alimentação, tem um custo. eletricidade. Mas aí você tudo fala tem, assim, ó, cara. vale a pena. Gasolina. Do Rick tudo mais. Jones lá, que foi feito na igreja, o pastor falou, ó, se vocês puderem ajudar, nós precisamos um pastor lá dos Estados Unidos, tem um custo, tem que pagar passagem de avião, tudo. Tem um Hotel, custo. alimentação. Então, mas vale a pena que nesses lugares que você está, no retiro espiritual, num congresso, numa conferência, isso é uma mudança de chave. Vou dizer algo para você aqui, ó. Não é para vender nada, não, mas é para que você tenha um entendimento. Talvez hoje você não vai conseguir ir, né, pastor? Talvez essa oportunidade você não consiga ir, talvez não seja nenhum tempo de Deus para tua vida para você ir. Mas, assim, né? Quando você vai para um local e tem homens de Deus que tem esse entendimento, que sabe que ali é um culto, não é um culto, é um ambiente diferente, foi preparado por Deus, direcionado para Ele. Você sabe que, e tem pastores, ministros, homens que vão ministrar e que tem esse entendimento de liberação que tem esse entendimento que ali tem pessoas ali que Deus pode mudar a vida para todo sempre, como foi o caso do pastor Ariston. Os pastores que estavam naquela igreja, que trouxe o Rick Joyner, trouxe o Randy Clark, todos eles sabem, têm esse entendimento. O que acontece é que muitas vezes as pessoas vão para retiros, vão para congressos, e quem está fazendo, os anfitriões, eles não têm esse entendimento. Eles fazem mais na expectativa do movimento das pessoas do que na expectativa daquilo que Deus pode fazer espiritualmente. É a intenção, né? A intenção. A intenção do coração. Porque tem, não julgando, tem pessoas, depende da intenção do líder. Não que seja errado a pessoa fazer algo por um recurso financeiro para a igreja. Amém. Mas essa é a intenção. Por a intenção disso. É adquirir recurso, recurso vem. Mas é a intenção isso. Mas qual é a intenção? Creio que desde o pastor Maurício, Diego Maurício, a intenção já está no nome. Transbordar. Até Até transbordar. transbordar. Então, esse é o propósito. As pessoas irem e entrarem de uma maneira e saírem Realmente. transbordando. Realmente, né? Tanto é que o valor, pastor, não existe. Muita gente está falando assim. Uma irmã veio ontem em casa. Na hora que o pastor viu o valor, pastor. E é uma irmã que já andou em muitas igrejas. Ela falou assim, pastor, esse valor aqui, com esse material, com esses ministros que estão vindo para abençoar, não existe. Não tem como, né? Por quê? Porque hoje, né, irmãos, as coisas hoje tudo tem um preço, as coisas estão elevadas, estão caras. Eu vi um retiro desse próximo, pastor, né? Como esse nosso que a gente vai fazer, R$700, pastor. R$700 unitário. Alguns estão fazendo na igreja quase nesse valor. E a pessoa vai ter dormido e alimentação. Tem uns filhos na igreja que vai na igreja e volta para casa, mas isso aí está lá. Mergulhado 2 dias. Porque você vai. É interessante, tem um pastor que é profeta, pode falar. A atmosfera faz grande coisa. Porque às vezes você vai no congresso, que é muito bom, você vai lá, está uma atmosfera de glória, de poder, mas quando você chega em casa, está uma atmosfera de batalha, De desânimo. de desânimo, porque às vezes um dentro da sua casa não é crente, te persegue por causa disso, e aí você já enfrenta uma luta. Mas não retira a vantagem, a coisa boa é que você fica 2 dias mergulhado. A pessoa entra na sexta, Todo mundo no mesmo no mesmo desejo. espírito, mesmo mesmo a espírito. oração que está sendo feita, Vai romper. até domingo. Não tem como a pessoa. Vai romper. Se for realmente, irmão, de coração aberto. Tem uma irmã, né? Ela tá me empolgando até, a irmã. A irmã fala, pastor, tô ansiosa, não sei se já viu no grupo. Tô ansiosa por esse, tô ansiosa, eu quero. Tenho certeza que ela vai ser a primeira a ser arrebatada. Vai ser a primeira a receber uma palavra do Espírito lá. Já está com essa expectativa. Já tá nesse desejo profundo de buscar o Senhor, né? Né? E tem irmãos que não têm, né, condições de vir, mas eles querem que a gente transmita online, pastor. Querem, a gente tem que ver. E se a internet lá suporta, a gente conseguir fazer uma transmissão de qualidade. Também se é para entregar porcaria, a gente também não entrega. Ou qualquer coisa, grava, se der para gravar. Se der para gravar, que eu tô gravando aqui no OBS, depois eu libero. Coloca depois. Porque como a gente é meio profeta, a gente vai fazer ao vivo, né? Vai que Deus libera a palavra para as pessoas que descansam lá do outro lado. É. Enquanto eu tô na live aqui, o senhor fala para.
tem tal pessoa assim, assim. A paz, irmã Alessandra, Deus abençoe, né? Tem pessoas assim, assim, que Vai virar estão. mais pro seu lado? Acho que a gente tem que ir um pouquinho mais para frente, né? Será? Tá. Você deitado, Não, tá? ele não vai deixar, não. O Facebook não deixa. Não deixa deitado? Não. Né? Aí parece que eu tô falando sozinho, quer ver? Ó? Se eu virar, tá vendo? Deixa assim um pouco. Deixa um pouco pra ver se pode ver. Enfim, Vamos ver se fica. tá. Se ficar, nem deixa assim. Não, deixa assim. E aí, pastor, o que que a gente, o que eu tenho falado, né? Nesse propósito de as pessoas, né, terem esse entendimento, porque, assim, eu fui lá para o Rio Grande do Sul ano passado, Você pode até falar, isso aí foi uma chave, né? foi um momento decisivo. Ele foi para um lugar que estava um ambiente, um pastor que é usado em avivamento, não sei quantos anos, pode contar esse testemunho Sim, dessa chave aí e poderosa. ali eu, tipo, foi tudo um trabalhar de Deus na minha vida, porque a pessoa que ia dividir o quarto comigo chegou nos últimos dias, não quis ir. Quem falou do congresso e você sentiu vontade de ir? O pastor. O entrevistado é o senhor, não sou eu, não. Ela tá tão acostumada a fazer lá na que entrevista. me entrevistar. Né? Mas no meu caso, pastor, o que acontece? Eu vim para um trabalhar do Espírito Santo. Pra você estar naquele ambiente. Porque ele, né, o pastor que ia comigo dividir o quarto, ele não quis ir no último dia. Não quis ir. Não vou, não me interessa. Eu tive que ficar sozinho no quarto. Para mim, eu ia pro congresso, voltava pro quarto. Sozinho. Sozinho, fiquei lá Já pra... 4 dias quase sozinho lá. Oh, meu Deus. De sexta a segunda. Sozinho. Foi mudança de chave. Não, ali foi Pentecoste, sabe? Ó, tem um senhor, esqueci o nome dele. Ele era. Acho que ele era libanês, se eu não me engano. Um pastor libanês que viveu como missionário no Brasil 50 anos. É bem conhecido. Eu esqueci o nome, depois eu vou ver se eu consigo pesquisar ele. Ele é da antiga, ele hoje está com o Senhor. E aí, uma vez eu fui, ele estava ministrando na igreja lá. Era um conselho de pastores, estava vários pastores. Falei assim: ó, irmãos, quando tiver um homem de Deus na sua cidade, ou onde tiver, se for possível, vai. Ele já falava isso. Eu peço a oração para ele. Se tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você sabe que é usado por Deus realmente, vai. Pede oração. Ele disse que fazia isso. Quando ele estava algum homem de Deus na cidade dele, ele ia. E quando ele tinha recurso, ele teve, né, que depois ele tinha condição, ele ia também nesses lugares. Eu conheço um apóstolo lá do Rio Grande do Sul que ele faz isso. E também Deus vai preparar nossos recursos e nós vamos estar perto desses homens de Deus. Porque isso muda. Se tiver retiro, nós vamos retiro. Se tiver um congresso, vamos no congresso. Se tiver um homem. É oportunidade, é mudança de chave. É momentos decisivos. Então, o pastor teve esse momento decisivo que rompeu a sua vida, né, pastor? Financeiramente, É interessante que espiritualmente, ministerialmente. depois disso, depois dessa unção que veio na nossa vida, eu viajei para a Argentina. Primeira viagem, eu fui 4 vezes para a Argentina, mas a primeira viagem foi tão interessante, todas, né? Aconteceu muito milagre, mas a primeira igreja que me recebeu lá, a igreja tinha muitos jovens. Todos os jovens foram batizados com o Espírito Santo. Aí o pastor e a pastora, principalmente a pastora e a mãe da pastora na época, como eles falam, cara borracho. Sabe o que é borracho? Cara embriagado do Espírito. Cara bêbado. Cara bêbado, meu, literalmente, rindo, igual gente bêbada, assim. Foi algo tão tremendo. E foi interessante que quando, na época, a filha do pastor era adolescente, acho que tinha 12 anos, ficou sentada. Ela recebeu a unção e ficou sentada, e mais 3 jovens ficou sentados. E eles ficavam orando em línguas e falavam assim, apontando. Mas não falavam em português, apontando para lá. Depois eles falavam que estavam vendo anjos. E é interessante que os 4 falavam entre eles em línguas, falando em línguas, e eles entendendo eles. Mas nós só escutava ele em língua. Foi algo sobrenatural lá. Pastor, unção, milagre. Aí o que aconteceu? Em Governador Roque, que é uma cidade da Argentina, se eu não me engano é assim que pronuncia, sempre aparecia azeite na mão das pessoas. Mas azeite às vezes aparecia um pouco, às vezes a pessoa podia dudar, é o suor, é coincidência. Mas lá em Governador Roque, o cara parecia que tinha molhado a mão num tanque de óleo e levantado assim, que caiu o óleo assim.
e tudo mudado. O pastor ficou impactado, até eu fiquei impactado, porque nunca tinha visto daquele jeito. Até hoje, eu nunca vi tanto azeite caindo da mão escorrendo de uma pessoa. Seja através de mim ministrando ou de outra pessoa, eu nunca vi daquele jeito. Aí, ele era a segunda vez que estava pisando na igreja. Segunda vez na igreja, e a mão dele ficou assim. Foi algo impressionante. Os sinais, as curas, os milagres, foi depois da ativação. E aí nós precisamos aproveitar todas as ativações. E esse retiro vai ser um retiro de ativação. Você que está no Facebook, você que vai para o canal do YouTube, no TikTok, nós estamos aqui ligados em várias redes. Vai ser algo sobrenatural. Vai, em nome de Jesus. Qual é a data do retiro? 20, 21 e 22 de outubro já tá? Um mês, hein? Menos de um mês. Hoje é 21. um mês. 21. Pastor, deixa uma palavra pro povo, né? Deixa eu... Uma palavra pro povo, né? Pra gente encerrar aqui. E É que o pastor Maurício vai pregar. Daqui a pouco já está saindo para ministrar a palavra. O homem não para. Pregador internacional é assim. É o que, né, irmão? Se Jesus chamou para pregar as nações, né? Diga-me que tu queres e te darei as nações por herança, né? Verdade. Glória a Deus. O pastor Edivaldo Kennedy aqui disse que já teve experiência do braço ficar com pó de ouro já. Pó de ouro. Que bênção. Não fez? No meu fez. Que bênção. Vai vir mais. Eu creio que quando estão no lugar de glória, tudo é possível. Pode orar, vai ter muitos sinais lá. Né? Ele vai ministrar hoje, isso aí. Eita. Lembra a primeira vez que eu vim na tua igreja? Você ficou marcada com a palavra? Rompimento e aceleração, né? Pode ter um vídeo ainda. Tem um vídeo, né? Vou ver se eu acho um vídeo. Vou postar no YouTube. Rompimento e aceleração. Meu Deus. Depois eu mando pra você. Você vê como às vezes o senhor de cintura exposto tem mais de 5 anos? Mais 5 anos, né? E eu parei de ministrar essas áreas de rompimento e aceleração. E hoje o senhor pode ver todos os cultos que eu estou sendo convidado para ministrar. Fala, irmão. Volta. Pode ver, é rompimento e aceleração. Verdade. Isaías 44, versículo 3. Eu derramarei água na terra sedenta, torrente na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole, a minha bênção sobre o descendente. Só que fala que Deus derrama água na terra sedenta. Uma vez Deus falou muito forte ao meu coração. Deus quer derramar do Espírito Santo sobre todos, mas Ele derrama para aquele que tem sede, para aquele que tem fome. E eu tive por experiência própria, pastor Diego, vi esse versículo se cumprindo. Já ministrei em várias igrejas. Quando você chega em igreja, que o povo está com fome, está com sede, o pastor está com fome, está com sede, há um derramado do Espírito Santo. É algo que você nem se esforça, é algo que flui, é algo que acontece, porque aqui é a palavra, Deus derrama do Espírito, Deus derrama da unção, Deus derrama da glória, aquele que tem sede, aquele que tem fome. Então, essa palavra eu quero deixar para você. Se você tem sede, tem fome das coisas espirituais, tem sede, tem fome da unção de Deus, isso vai ser derramado para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tá vendo só? Foi profético. Falou isso até. Pagou, já pagou tudo. É o transbordar de Deus. Amém. Nossa, é isso, né? Obrigado, pastor. Os momentos decisivos da nossa vida eu costumo dizer que são quando ligo algumas chaves, né? Para outras dimensões, para outros tempos em Deus. E uma das dificuldades que eu vejo, pastor, né? Que o povo de Deus tem de entender isso, é que eles não conseguem fechar o ciclo. Eles não conseguem, às vezes, romper com algumas coisas que precisam ser rompidas e andar diante daquilo que Deus tem proposto para ele, né? Foi com Abraão. Então, você que está aí, né, entenda que você para ver algumas coisas novas, você vai ter que deixar algumas velhas. E renunciar para poder viver as coisas que Deus tem. É necessário uma renúncia. O Evangelho ainda tem renúncia. Amém? Deus abençoe, fica na paz.
Valeu demais. Shalom, shalom. Pastor, Deus abençoe, meu pastor. Shalom, obrigado. Valeu, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Até a próxima aí. Amém. Até o retiro. Glória. Até o retiro.